pessoal do primeiro ano, eu sou a professora Joyce Martins e este é o nosso Exercitando de Língua Portuguesa, no qual iremos praticar questões relacionadas ao último conteúdo estudado. E qual foi ele? Foi funções da linguagem. Estudamos 6 funções e aprendemos que elas estão aí relacionadas com os elementos da comunicação e que tem a ver com as intenções de cada texto quando eles são aí elaborados, correto? Então, vamos a essas questões. Então, gente, a nossa primeira questão traz um texto que vocês irão ler com atenção e, na sequência, há a pergunta e na pergunta já se afirma que nesse texto predomina a função emotiva da linguagem. Então, vocês vão marcar a alternativa que melhor justifica por que neste texto predomina essa função emotiva, tá bom? Bom trabalho, eu estarei acompanhando vocês lá no chat. Daqui a pouco a gente volta para conversar, para interagir. Vamos lá!
Muito bem, então retornamos para esse nosso momento de interação. Estava acompanhando as respostas que vocês trouxeram no chat. Bastante interessantes, comentários bem bacanas sobre o texto lido. Então, vamos observar algumas das respostas que vocês trouxeram para nós. Então, a Lunai trouxe para nós, na verdade Luna, desculpem, trouxe para nós a alternativa B. Então, temos uma respostinha aí na alternativa B, muito obrigada. O Guilherme concorda com ela, né? Concorda que também a alternativa B. Vamos ouvir mais uma. Opa, temos uma discordante. Nadson diz que é letra C. Então, a gente já sabe mais ou menos que temos um caminho. Lá na Escola do Novo Céu, né? Novo Céu, acredito eu que seja lá em Altazes, né? Uma comunidade de lá. Letra B é a alternativa marcada por lá. Muito obrigada. Então, agora a gente vai... Ah, tem mais uma? Então, só para a gente finalizar. Letra B também para o nosso aluno Severino. Dito isso, vamos então para o nosso comentário, tá bom? Vou ler o texto agora, já que eu não tinha feito isso antes. E aí a gente tem o seguinte. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. E realmente é, não é mesmo? A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite, 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, estou nervoso, estou zangado. Então, nessa crônica, a gente vê o quê? Além do tom pessimista deste narrador, né, que fala aqui neste texto, o que fica mais evidente? É o fato que realmente a gente tem uma função emotiva aqui. Por que é emotiva? Porque o que está em evidência aqui são as emoções e as impressões deste narrador, deste eu, que está falando aqui neste texto, que é o narrador em primeira pessoa, né? São as emoções dele, são as impressões dele sobre essa segunda-feira, que não está começando muito bem para ele neste contexto. Então é por isso que a gente tem a função emotiva que já está explícita lá no nosso comando da questão. E aí vamos avançar por que era explícita, emotiva explícita? Então a gente vai saber agora. Era justamente por conta daquilo que está dito lá na alternativa B, conforme vocês bem indicaram. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, né? Então, é a atitude, é a emoção, é a impressão dele que está se sobrepondo sobre todas as situações que ele está ali narrando. Marcaram também a alternativa C, mas olha só, a alternativa C diz o seguinte: o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Quando isso acontece, quando o meu interlocutor, ou seja, aquele que vai receber a minha mensagem aqui é o foco, então a função seria a função, a função apelativa, aquela função que eu quero convencer o meu interlocutor a mudar de opinião, a comprar um produto e assim por diante, tá bom? Então vai ser realmente a alternativa B, tá? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, tá bom? Então, obrigada pela participação de todo mundo nessa primeira questão. Vamos adiante. A segunda questão, ela vai trazer fragmentos, né? Em cada alternativa tem um pequeno fragmento textual. E o que a gente quer é que você diga, marque para nós qual é que não contém, né, nesses comentários em destaque, qual é que não contém um aspecto emotivo ali, tá bom? Bom trabalho novamente, daqui a pouco a gente volta para a interação.
bem, pessoal, retornamos para essa nova interação. Novamente, eu acompanhei que vocês estavam escrevendo lá no nosso chat sobre essa segunda questão. E aí agora a gente vai compartilhar alguns dos comentários de vocês. Então, a Maria Clara diz para nós que é na alternativa C que não há não há fragmento ali em destaque que indica uma função emotiva. Muito obrigada, Ana Clara. O Luciano José também concorda que seja a alternativa C, né? Então, será que é a alternativa C mesmo? Alguém discordou? Bom, lá a Carla também acredita que é a alternativa C. Então, temos uma unanimidade entre esses colegas que nós destacamos aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, mais um, André Felipe, também alternativa C. Então, será que todo mundo está concordando mesmo? Vamos então ao nosso comentário. Olhem aí, a gente tinha que o que a gente precisava marcar era a alternativa em que essa parte em destaque, né? Vamos pegar aqui como, por exemplo, a letra A, infelizmente, né? Em que essa parte em destaque não indicasse um traço de função emotiva da linguagem, tá bom? Dito isso, vocês puderam perceber que cada alternativa é um trecho de um texto só, que está falando aí sobre o processo de escrever, né, de ler e assim por diante. Então, a letra A diz o seguinte: os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagem nem junto aos frascos de remédio. Então, esse infelizmente, de fato, vai trazer uma impressão da pessoa que escreve, deste emissor desta mensagem. E se é uma impressão, se é uma emoção, então aí está assim predominando a função emotiva, não vou marcar a letra A. Seguindo com a leitura, letra B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório, quando sai de sua significação e ganha no ambiente artificial e na situação inventada, né? E cai, perdão. Aqui, o trecho em destaque é cobaia de laboratório. Ora, quem é que dá essa significação? Quem é que atribui essa expressão cobaia de laboratório à palavra, ao ato de ler? Quem é? É o emissor, novamente, é quem está escrevendo esse texto. Então, essa ideia de atribuir para a leitura essa noção de cobaia de laboratório é uma impressão do emissor. Então, novamente, função emotiva. Não vou marcar letra B. Letra C, vamos ver o que contém nela. Outras leituras significativas são um rótulo de um produto que se vai comprar. Os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus e reticências, assim por diante, né? Aqui, a expressão em destaque é rótulo. E nota que essa palavra rótulo apenas está indicando algo que realmente existe aí no contexto. No caso, o rótulo de um produto. Essa palavra rótulo aqui não está ganhando nenhum significado a mais, nem algo que signifique uma impressão particular do leitor. Aqui, nesse trecho, a gente pode dizer que predomina uma função que é mais referencial, que é uma função de informação, de contexto e assim por diante. Então, realmente, a alternativa C, muito bem. Na letra D, continuamos com a predominância da nossa função emotiva, e a letra E, NDA, que a gente viu que não se encaixa aqui. Alternativa C, muito bem para todo mundo. Agora a gente segue com a nossa atividade, e a questão 3 traz novamente um texto para a leitura e apreciação de vocês, e na sequência uma questão, tá bom? Novamente, bom trabalho, a gente volta daqui a pouco para conversar mais um pouquinho.
Então, retornamos, vimos aí que tínhamos um texto no qual os interlocutores tentam manter contato, não é mesmo? E agora queremos ouvir, ou melhor, ler de vocês qual é a resposta adequada, qual é então a função que está predominando nesse texto. De acordo com o André Felipe, a nossa questão, essa daí é para a questão 2, tá? A gente está procurando questão 3. Olha aí, questão 3, letra B, de acordo com a Maria Clara. Muito obrigada pela participação lá do Anamã. Essa resposta veio, muito obrigada pela participação. A Maria Clara, então, respondeu para a questão 3, letra B, tá? Então, a gente vai vendo aí as respostas de vocês. Vamos seguindo adiante, né? Lá o Tony disse que é letra B de bacana, tá certo? Para ficar bem claro que é a letra B que ele está marcando. Muito obrigada pela participação de vocês. Lá do Salão de Lucena, nossa aluna Bárbara também concorda que é a letra B. Muito obrigada, Bárbara, pela sua participação. Parece que temos unanimidade nessa nossa atividade. Então, muito bacana ver gente de Manaus, gente do nosso interior participando aqui no nosso Aula em Casa, não é? Muito obrigada pela participação de todos. Continuem aqui conosco na nossa aula. E a gente segue, então, agora com a leitura, tá bom? O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, notem que esse texto aqui é um diálogo, né? Entre duas pessoas se comunicando aí pelo telefone e há uma tentativa de estabelecer um diálogo aqui. E aí a pergunta gira exatamente em torno disso. Pela insistência em manter o contato entre emissor e receptor, predomina no texto a função que vai ser exatamente como vocês marcaram, alternativa B, a função fática. Na função fática está em evidência o elemento da comunicação que nós chamamos de canal, tá bom? E aí, como o nosso gabarito bem diz, letra B, função fática, tá bom? Porque é exatamente isso. É o canal da comunicação que está em evidência ali, porque eles estão tentando estabelecer uma comunicação. Embora um pouco truncada, eles ficam ali. Não se lembra de mim? Sou eu. Olhe minha voz. E há o alô ali logo no início. Então, sempre que num processo comunicativo, num texto, a gente vê que existe essa tentativa de estabelecer comunicação, de testar o canal da comunicação, a gente tem a função fática alternativa B. Obrigada pela participação de todo mundo, tá bom? A gente chega agora à nossa última questão, que traz novamente um texto, breve texto. Leiam com atenção e respondam a questão que dele irá gerar, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna para a nossa última interação desta aula, tá? Até mais!
Muito bem, então retornamos para esse nosso momento em relação a essa questão número 4, tá bom? Então, novamente, tínhamos um texto diferente em função em relação aos demais das outras questões. Então, agora vamos ouvir ou ler de vocês qual é a resposta para vocês, qual é a função que predomina neste texto que acabaram de ler. Então, lá para o Severino, a questão 4, a questão correta, a alternativa correta vai ser a letra D. Muito obrigada pela sua participação. Mas será que é isso mesmo? Vamos observar outros colegas. Por exemplo, lá a Ana Rita diz para nós que também é a letra D, ela concorda. Tá certo, Ana Rita, muito obrigada pela sua participação. Sigamos adiante, observando também que o nosso colega Salomão também concorda. Para ele, a alternativa é a alternativa D. Tá certo, Salomão? Muito obrigada pela sua participação. Mas o Nero Mateus diz que não, que é a letra E. E o Nero disse para nós que é da Escola Estadual Senador Manuel Severiano, perdão. E aí, gente, a gente tem a maioria dizendo que é a letra D, mas um colega dizendo que é a letra E. Então, vamos à leitura deste texto e comentário para ver para que rumo a gente vai. Então, o texto diz o seguinte: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma. Tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Então percebam que é um texto que está aí definindo a biosfera. E está tratando dele a partir do ponto de vista contextual mesmo, o que contém nele, quais são os seres vivos e assim por diante. São informações sobre a biosfera. E aí vem a pergunta: predomina no texto a função da linguagem? Vou focar então nas duas que vocês mais marcaram. É a função conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor, gente? Esse texto está querendo orientar comportamentos? Influenciar no comportamento, está querendo fazer com que você se convença de algo e mude de comportamento? Não, gente. O outro nome da função conativa é a função apelativa, tá? Que é aquela que se centra no receptor para influenciá-lo a mudar um comportamento, a adotar um comportamento, tá? Então não vai ser a letra D, não. Vai ser a letra E. Função referencial. E por quê? Porque o texto trata de noções e informações conceituais. Sempre que o texto trouxer informação, conceitos, algo sobre a nossa vida, o nosso contexto atual, o nosso dia a dia, informações, que é o que esse texto traz. Informações sobre a biosfera, então vai predominar ali a função referencial, tá bom? A função referencial coloca em evidência o referente, aquele elemento comunicativo que a gente conhece como referente, tá bom? Ou contexto. E é justamente o nosso gabarito, a alternativa E, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de todos, capital, interior, estejam sempre conosco. E agora a gente se despede por aqui, até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.